Olá, pessoal. Estou aqui neste momento para apresentar para vocês um conteúdo e significado que mudará suas vidas. Vou aqui chamar a minha amiga Fernanda Camargo. Já está online conosco. Já está aí presente a Fernanda Camargo, minha amiga terapeuta. Que legal. Olá, boa tarde. Boa tarde, Fernanda. Deus abençoe a sua vida. Amém, pastor, amém. Obrigada, abençoe a sua vida também. Amém. E, e vamos lá para mais uma tarde aí, falando de algo tão importante, né? Que é a Sim, Bíblia, PNL, comunicação, significado. muito bom. Está aí no chat a minha esposa, né? Lira Rangel de Assis. Dá Boa um alô para tarde. ela, Fernanda. Alô, Lilian, boa tarde. Mandando coraçãozinho. Que bom. Opa, tudo bem? O senhor está me ouvindo bem, pastor? Sim, estou ouvindo perfeitamente bem. É, só vou limpar meu óculos aqui, deixa eu ver, eu bati. Alguma coisa Sim, aconteceu aqui. Que agora já está ok. que legal. Vamos lá, então. Sim, Eu gostaria de agradecer aqui a quem está nos acompanhando, agradecer ao senhor, pastor, por mais essa live, mais esse bate-papo amém. aí, essa nossa bateria de perguntas. E gostaria então de pedir para o senhor se apresentar, para a gente começar aí com essa apresentação. E E eu lhe convidei para essa live, mas o senhor que abriu a live, né, por conta Sim, de questões técnicas, e ok. gostaria de falar isso aqui para o pessoal. E pedir então para o senhor começar a se apresentar, pode ser, pastor? Sim, em Cristo iremos fazer a apresentação. Sou Ademilson Pacheco de Castro, né? Bem casado com Lila Ranzel de Assis Pacheco, minha esposa amada, querida. Sou pastor batista da Convenção Batista Brasileira, filiada à Ordem dos Pastores Batista do Brasil, seção carioca. Sou bacharel em teologia, sou trainer em psicologia positiva, graças a Deus. Sou terapeuta em maestria em programação neurolinguística, practitioner em microexpressões faciais, sou capelão, embaixador de Cristo e, pela graça de Deus, hipnólogo em formação para entregar um conteúdo e significado relevante em Cristo para suas vidas. Amém, amém. E que beleza, que gratidão, né? Amém. Bom, eu vou me apresentar também, me chamo Fernanda Camargo. Quem nos acompanha aí de outras lives e de grupos, né, de estudos, sabe que eu sou terapeuta, também fiz hipnose, né, um curso de hipnose clínica ericksoniana, isso tudo numa transição de carreira, que era da área financeira, né, me formei em economia, graduação e pós-graduação em controladoria e finanças. E aí passei muitos anos, né, lidando com pessoas também e encontrei essa paixão. E aí eu fiz essa transição e calhou com a pandemia
Então, eu hoje trabalho com desenvolvimento humano e também tudo isso, né, a análise comportamental, a capelania empresarial e dentro Que também da bom. academia assistencial. E é isso. Moro aqui em Curitiba, sou catarinense, mãe de 2 filhos e, e cristã. Sou cristã. Que bom. Deus abençoe. Está conosco aí a Cláudia Ranones, nossa amiga e colega terapeuta, no chat. Oi, Cláudia, boa tarde. Boa tarde ao Gustavo, o pessoal que está chegando. Que bom. Boa tarde. Bom, então queria apresentar aqui a nossa live, né? A gente vai falar dos significados da comunicação eficaz. E estamos trabalhando aí, o pastor tem apresentado um tema muito importante, que é a Bíblia, a PNL, e os significados da comunicação eficaz. Então, nós vamos começar a live e no total serão 10 perguntas, só para o pessoal se localizar aqui dentro do contexto, né? Nós vamos agora, então, partir para a primeira pergunta. E aí, vamos lá, pastor. Hein? Então, assim, tudo aquilo que já aconteceu lá naquela live, que a gente já começou a falar da Bíblia, da PNL, né, trazendo isso tudo, e trazendo mudança extraordinária para pessoas, né? E o que o senhor tem para hoje? Tem novidades? Gratidão, Fernanda, né? Temos hoje muitas novidades em Cristo, novidades e com a PNL, né? E a pergunta é o seguinte, né? Vai valer muito a pena para quem está assistindo ver, ouvir e sentir a mudança extraordinária que vai acontecer na comunicação com esse encontro? A pergunta é sim, né? Eu tenho novidades e vale a pena aprender esse significado aqui e agora. Então, preste atenção. Você já parou para pensar que você abriu os seus olhos nessa manhã e obteve de presente mais 24 horas para viver e realizar o seu estado desejado? Nós temos agora somente mais 7 horas para terminar as 24, né? E é muito importante isso. E eu fico pensando, né, imaginando. A PNL, Fernanda, amiga e colega no chat, a PNL tem como base de sua formação, né, o foco na comunicação, que é parte essencial da programação da mente de forma consciente. Então, poder falar da forma como o nosso cérebro aprende e entende é aprender a arte de se comunicar consigo mesmo e com qualquer outra pessoa, né? Sabe, quanto mais você aprimora a sua comunicação com a PNL, Programação Neurolinguística, mais animado fica. Graças a Deus. Isso é importante. A comunicação tem um impacto direto na construção de nossos relacionamentos interpessoais, né? E a PNL oferece diversas ferramentas que podem aprimorar o processo de sua comunicação e, com isso, as nossas interações, né? Então, quando deparamos com uma determinada situação ou problema, dizemos que a realidade externa é igual para todos. No entanto, né, Fernanda e amigo no chat, no entanto, as informações são recebidas pelas pessoas por meio de canais sensoriais que passam por filtros que são nossas programações e formam uma representação interna que é diferente para cada tipo de pessoa, né?
Então, essas representações internas geram na pessoa um estado, ou seja, leva a diferentes emoções que acabam interferindo na fisiologia, nos comportamentos e nas ações dessa pessoa. E eu fico pensando aqui, a PNL traz, né, algumas ferramentas para a comunicação. E a primeira ferramenta é o rapport. O que é um rapport? Rapport é quando a gente, né, se alinha em congruência, né, no comportamento, no pensamento das pessoas, na sua energia positiva. E outra ferramenta de comunicação da PNL, nós temos nossos canais sensoriais, que é visual, auditivo e sinestésico. E cada um de nós temos nossas preferências. Por exemplo, as pessoas visuais, né, elas enxergam com facilidade as situações em sua vida. As pessoas mais auditivas escutam melhor e as sinestésicas sentem melhor. E isso é muito importante. E além dessas técnicas da PNL, tem também a microexpressões faciais, que é a sua linguagem verbal e não verbal. Isso ajuda bastante na comunicação com a PNL e com a Bíblia. Muito bem, né, pastor? Então, dentro de tudo aí que o pessoal que está nos assistindo tem ouvido aí sobre a PNL, tem formas técnicas de comunicação da Bíblia? Como aprender a se comunicar melhor? Sim, nós já aprendemos as 3 técnicas da PNL, né, que é o rapport, canais sensoriais e microexpressões faciais. E, com certeza, existem na Bíblia, né, diversas formas de aprender a se comunicar melhor. A Bíblia diz, a Bíblia diz, em Hebreus 1, de muitas maneiras, Deus falou aos homens no passado através dos profetas, né? E agora, nesse tempo, que são os últimos, falou-nos através do seu Filho Jesus Cristo. Então, a comunicação de Deus atinge o seu ápice em Cristo. A perfeita revelação de Deus. Cristo é a palavra de Deus. Cristo é o verbo de Deus. Então, a essência de Deus é a comunicação. Comunicando, Deus se revela aos seres humanos ao longo dos tempos. E o lugar de excelência desta comunicação de Deus são as Escrituras Sagradas, a Bíblia. E eu fico pensando, neste momento, né, que a nossa comunicação deveria ser pautada no sentido dos passos de Cristo. O processo de comunicação de Cristo é eficaz. Cristo é o comunicador perfeito, porque sua vida, morte, ressurreição trouxe o mais perfeito e eficaz modelo de comunicação de todos os tempos. E a PNL e todas as ciências se curvam à majestade de Cristo no sentido de aprender a comunicar melhor. E eu fico pensando, os conflitos são gerados por uma comunicação deficiente. Eu sei que eu sei. Você sabe que você sabe. Em primeiro lugar, precisamos aprender a ouvir, ver e sentir com mais atenção. Segundo lugar, precisamos falar com mais amor. Terceiro lugar, precisamos aprender a elogiar com mais generosidade. Quarto lugar, precisamos aprender a perdoar com mais compaixão. Quinto lugar,
precisamos aprender a cultivar um relacionamento íntimo de comunicação com Deus. Isso é muito importante. Ouça, eu e a Fernanda vamos entregar chaves através da Bíblia que podem te tornar uma pessoa cada vez mais próxima do seu estado desejado, do sucesso em sua transformação e mudança mental, se você se comprometer de verdade. Eu sei que sei, você sabe que você sabe. Verdade. Então, para quem está chegando agora, uma boa tarde, Paula, boa tarde, Adelaide. Sejam bem-vindas, gratidão por estarem aqui. Para situar vocês, a gente está fazendo uma live com 10 perguntas e estamos indo para a terceira pergunta agora, né, pastor? Então, assim, de que forma as pessoas que estão nos assistindo podem ter mais consciência de seu comportamento e de sua comunicação? Que bom, eu tenho aqui visto que tem aqui muitos coraçãozinhos chegando para mim, ai, que maravilha, olha, que coisa boa. A gente gosta disso, gente. Os coraçãozinhos aí, para a gente poder ficar mais animado para dar resposta. Graças a Deus por suas vidas. Então vamos aqui para o significado e conteúdo da terceira pergunta, né? De que forma as pessoas, né, podem ter consciência da comunicação eficaz. Vamos lá, essa pergunta. Aprendendo de fato a mudança comportamental e se comprometer consigo mesmo. Isso é importante. O mapa cerebral, gente, muda em função da experiência. Exemplo, comunicação, 7% é o que você fala. 38% é como você fala, o tom de voz. 55% é o gestual. Quer saber como está a sua comunicação? O significado da comunicação é a resposta que se obtém. Olhe para o seu relacionamento e verá como está a sua comunicação. Olhe para a sua carreira, seu ministério, sua família, e verá como está a sua comunicação. Olhe para a sua saúde. 48% de casos de câncer estão relacionados à raiva e outras emoções não resolvidas, que é doenças psicossomáticas. Cuidado com a comunicação e pensamentos tóxicos. Todo comportamento é baseado em uma crença. Por trás de todo pecado é uma mentira. Se você procurar as mentiras por trás do seu comportamento, você verá as razões pelas quais você age da maneira que age. Veja, sinta, ouça e perceba. O modo como você pensa determina como você se sente. E o modo como você se sente determina a maneira como você age. A Bíblia diz: não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu fico pensando, com os amigos no chat, uma pessoa poderia, todos os dias, se comunicar melhor através da Bíblia. Deus quer que nós tenhamos a mente e a comunicação saudáveis. Ele deseja que nossa mente seja transformada para que eu e você aprendamos cada vez mais os seus ensinamentos e colocá-los todos em prática no sentido da boa comunicação eficaz. E eu fico imaginando, é como se
se você agora poderia ter o aconselhamento espiritual e bíblico, a terapia através do profissional terapeuta em PNL, a ajuda do profissional practitioner em microexpressões faciais, se você deseja isso. Preste atenção. Quanto mais sábio na comunicação você se torna, mais rápido você verá a transformação essencial consciente em seu desenvolvimento pessoal aqui e agora. Quanto mais entendido você se torna dos seus 5 sentidos, você amplia o seu autoconhecimento e sua comunicação e, de alguma maneira, você procura as respostas dentro de si. Verdade. Trazer para consciência isso tudo, né? Sim, Verdade, legal. pastor. Verdade. Agora, pergunta 4. Se o pessoal no chat tem alguma pergunta para fazer para a gente, alguma notícia, alguma novidade. Se não temos, vamos para a quarta pergunta, né? Para a terapeuta embaixatriz de Cristo, Fernanda. Fernanda, como as pessoas podem se sentir confiante e com entusiasmo em ser um bom comunicador? Bom, trazendo tudo isso da comunicação, né? Primeiramente, a comunicação é tornar a ação comum, né? Precisamos tornar comum aquilo que precisa acontecer. Então, para se comunicar bem, é preciso ser compreendido e estar ligado a questões comportamentais. É ter clareza, é ser objetivo e é ter a empatia pelo outro. E eu ainda acredito que esse rapport que o senhor fala, né, o rapport, essa conexão, isso é justamente quando eu lanço uma palavra e essa palavra, ela não é apenas uma informação, ela vem, ela volta. Ela volta ensinando a quem falou. Ela tanto ensina lá como ensina cá, né? Então, Sim. veja que a informação, ela, a comunicação, ela transmite informação e essa é uma comunicação apenas verbal. E a comunicação não verbal é essa conexão, né? Então, a gente Sim. se conecta aí no VACOG, né? Que é o sistema representacional, né? Então, é aí que está a conexão. E aí eu concordo que, em se falando de reino de Deus, nós não precisamos falar, simplesmente falar de Cristo. Nós precisamos, sim, comunicar Cristo. Porque o falar é informar. E qualquer pessoa que pegue a Bíblia informa. Mas quando a gente está nessa conexão que vem na parte vertical, a gente vive, né? Então é essa comunicação, essa interação, isso tudo é que faz, que dá vida para esse processo, tá? Que Então, bom. assim, por exemplo, aquela pessoa que se coloca na base da comunicação, essa terá bom sucesso. E qual é essa base da comunicação? São 4 pilares aí: a honestidade, a Sim. autenticidade, a integridade e o amor. Muito bom. Ele é um enlace e não é o falar, né? Porque se a gente pegar a linguagem de amor, ela é
ela tem mais coisas, né? Tem atos de serviço, tem outras coisas. E não é simplesmente o falar. Então, essa linguagem não verbal, tá? Então, eu coloco aqui também o seguinte, que segundo estudos, nós passamos 70% do dia nos comunicando. E desses 70%, 45% é ouvindo, 30% é falando, 16% é lendo e 9% é escrevendo. Que legal. Então, né, pastor, essa confiança, esse entusiasmo, quando a gente vê que nós estamos com essas bases, a gente vai partir para um outro campo, que é trazer para a consciência que nós não devemos praticar os pecados dos hábitos. E os hábitos, os pecados da comunicação, melhor dizendo. Esses pecados são hábitos. E quais são os hábitos? Nós temos aqui 6 hábitos. Sim. Primeiro, fofoca. Segundo, julgamento. Terceiro, reclamação. Quarto, desculpas. Quinto, exagero. E sexto, o dogmatismo. Ou seja, saber separar o fato da opinião é fundamental para uma comunicação de qualidade, né? Então, é isso aí que nós estamos trabalhando, trazendo uma PNL para esse tema, esse debate, essa live. Isso tudo é importante. E é importante também entender que precisamos ter um propósito de vida para ter um norte. E é importante que ao nosso redor tenham pessoas positivas. Por quê? A vida é feita de altos e baixos, né? O cair e o levantar. E precisamos tentar. E quando temos pessoas positivas ao nosso lado, o que essas pessoas fazem? Nos ajudam em apoio, esse apoio psicológico que seja, um outro apoio, apoio financeiro, o apoio de falar assim, eu acredito que você pode. Então, essas vertentes são importantes e nós estarmos cercados de pessoas que nos ajudam a chegar lá. Graças a Deus. Então, essa compreensão é ser compreendido, se colocar no lugar do outro, praticar o amor, usar a palavra de forma correta, adequada. Né? Nós, como cristãos, nós usamos a boca para louvar a Deus, para agradecer, para orar, mas a gente não deve misturar o lado ruim, que são esses hábitos negativos. Sim. Quem faz isso, pastor, pode dizer: eu sei que sei, eu posso, sabe? Então, assim, é a fonte ali que vai nos abastecer no dia a dia, a nos melhorar enquanto pessoas, enquanto comunicadores. Graças a Deus. Há um texto na Bíblia, desse sentido da sua fala, você pode dizer o texto da Bíblia, lá de Colossenses 3,16? Vou ler para você. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Deus seja louvado. Amém. Amém. Palavras divinas para escrever com letras de ouro. Sim, que legal. Tem mais alguma pergunta, Fernanda? Temos tempo, né? Temos meia hora. Sim. Então, vamos lá. A quinta pergunta é: quanto mais as pessoas descobrem que precisam começar a mudança, com a crença por trás, o comportamento, suas vidas ficam realmente melhores? Fernanda, essa pergunta é muito importante. Está aqui embaixo no chat
minha esposa dizendo, manter o foco é fundamental, né? Então, vamos entregar esse significado e conteúdo. Está também aqui conosco no chat a nossa amiga Deise Batista, terapeuta, colega, né? Seja bem-vinda, Deise. Vamos dar a resposta. Sim, eu creio que sim, né? A sua crença ou fé determinará suas prioridades de pensamentos e ações. Por exemplo, fortalece sua humanidade, define sua identidade, refrigera sua alma, restaura suas emoções, alivia sua dor, refina seus relacionamentos, eleva atitudes, abastece a esperança e renova seus sonhos. A Bíblia diz sobre esse sentido, sobre começar a ver a mudança por trás do comportamento. O que a Bíblia diz? Em Salmo, sonda-me, Senhor, e prova-me, examina o meu coração e minha mente. Outro texto da Bíblia. Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente. Então, partindo desse significado, desse conteúdo, desse sentido da palavra de Cristo, eu sei que sei, está na hora de você mudar sua maneira de pensar. E eu me pergunto, a mudança começa em você. Quando muda um, muda o outro. Se você deseja especificamente buscar a mudança na maneira de agir, precisa entender, de fato, que a decisão final não é minha, é sua. Você sabe o que você sabe. Todo sucesso ou fracasso depende da conexão com a mente. Você não pode começar com ação. Precisa começar com pensamento. E eu fico pensando, certamente é libertador quando eu e você se conecta com a mente de Cristo e pensa com consciência através dos ensinos imutáveis da palavra de Deus, a Bíblia. Eu me pergunto, não responda com a ira descontrolada. Use respostas suaves e gentis, com um brando tom de voz. Você pode fazer isso? A Bíblia diz. O longânimo é grande entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Então, obviamente, para ajudar as pessoas a mudar, precisa-se ajudá-las a substituir suas crenças primeiras. Cristo disse na Bíblia, você conhecer a verdade, ela vai libertar você. Quando de fato eu e você experimentar a mudança transformacional em nossas vidas, ou em sua vida, talvez você precise ver a mentira na qual estava lá atrás, baseado o seu comportamento. Você sabe, não é? É por isso que quando você sabe a verdade, ela liberta você. Cristo satisfaz. Graças a Deus. Conhecereis a verdade vos libertará, né? Sim, A esse Lilian é está claro. falando, né? Pensar antes de responder. Essa é uma maneira de não depositar o lixo emocional nas palavras. Sim. Filtrar, a inteligência emocional ensina isso, né? Sim. Então vamos lá. Boa tarde, Maclayton. Que legal. E seja bem-vindo. Eu
Posso partir então para a pergunta 6, pastor? Sim, vamos entregar o significado para os nossos amigos. Mudar a maneira de agir é fruto de uma decisão, correto? E de que Sim. maneira que quem está nos ouvindo pode ver, ouvir e sentir e perceber essa verdade? Nossa, que pergunta extraordinária, que dá gosto de respondê-la. Vamos lá, Vamos para o pastor. significado e conteúdo. Há uma frase do Anthony Robbins e outra do Saturnino Pimenta, né? Primeiro, Anthony Robbins. Ele falou o seguinte: no momento de decisão, seu destino é traçado. Diz Saturnino Pimenta, quanto vale ajudar a mudar sua mentalidade e a mentalidade de quem você ama? Isso é importante. Veja, sinta e ouça os 3 dias mais importantes de nossas vidas. Primeiro, o dia do seu nascimento biológico, né? Recebeu vida. Segundo dia mais importante de sua vida. O dia de sua metanoia, de sua transformação ao estado desejado, de sua conversão em Cristo, em Deus. Você entende o propósito da vida espiritual. E o terceiro dia importante de nossas vidas, o dia do seu chamado mais profundo. Entendemos nossa missão de vida. Então, vida, propósito, chamado. Agora, ouçam. João Batista, primo de Cristo, disse o seguinte: deem fruto que mostre arrependimento. O que significa isso? Você muda de ideia, de pensamento, de metanoia e se arrepende. Aí você muda sua comunicação, amplia seu mapa de mundo 5 sentidos, adquire autoconhecimento, renova-se constantemente e alcança seu estado desejado mais profundo. Eis o poder da decisão. Na Bíblia, alguns pregadores falaram o seguinte, mais uma vez, João Batista, ele disse o seguinte: arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Cristo falou o seguinte: arrependa-se e creia no Evangelho. Jesus instruiu os discípulos. Eles saíram e pregaram o arrependimento. E Pedro pregou em Pentecostes: arrependam-se e sejam batizados cada um de vocês. Agora, pense, ouça e sinta. Você pode dizer aqui agora: eu sei que sei. Eu acredito no poder do arrependimento. Eu vou substituir minhas crenças limitantes por motivadoras, fortalecedoras e merecedoras. Eu creio. Você pode dizer: eu sei que sei. Eu acredito no que Deus diz a meu respeito aqui e agora. Você pode dizer: eu sei que sei. Eu vou crescer e amadurecer em todos os sentidos, em níveis possíveis que se pode pensar e imaginar aqui e agora. Eu creio. Você pode dizer: eu sei que sei. Eu me permito manter o foco no que Cristo preparou para a minha vida e para as suas vidas. Eu creio. Você pode dizer: eu sei que sei. Eu vou ser a pessoa extraordinária que Deus declarou para a minha vida. É uma frase do Walt Disney, muito famosa. Quando eu sei o que quero, é mais provável que eu consiga. Tudo que sou capaz de imaginar, eu vou realizar. E a Bíblia, através de Salomão, em Provérbios 23:7, declara:
porque como imaginou em sua alma, assim é. Eu tenho um desafio para você. Você vai usar a Bíblia da maneira que foi planejada aqui e agora? Sim ou não? O livro de Marcos traz também isso, né? Marcos 9:23. Se podes, tudo É é possível. possível ao que crê. Amém. Pastor, Legal. Sim? fala pra gente, por favor, se existe alguma crença, algum tipo de crença no ser humano que Deus não se agrada. Olha, essa pergunta é muito importante. Pergunta número 8, né? Se há uma E crença no ser humano que Deus não se agrada. Eu gostaria que todos que estão no chat fizessem 3 respirações profundas, assim, ó. Puxa o ar e solte o ar 3 vezes. Isso. Segunda vez, vamos lá. Mais uma vez, solte o ar. Agora, feche os olhos e abre os olhos. Abre os olhos agora. Isso. É hora do mergulho para a resposta dessa pergunta. Está preparado para aprofundar? Porque essa pergunta é poderosa. Sempre existem muitas coisas que Deus não se agrada no ser humano ou em suas decisões. Pense nisso. Uma pessoa poderia ver, ouvir, sentir e perceber essa verdade e mudá-la nesse momento. Há uma crença que Deus não se agrada. Eu sei que sei e você sabe que você sabe. A Bíblia diz em Tiago 2,19. Ouça. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Os demônios também o creem e estremecem. Pense nisso. Eu fico imaginando, aqui agora, essa verdade. Se até os demônios creem em Deus e um dia serão destruídos e lançados no inferno, conforme Mateus 25:41, fica evidente para mim e para você que somente acreditar que Deus existe não é suficiente. Pense nisso. A crença em Deus deveria ser acompanhada pelos frutos da graça abundante em Cristo, da convicção de sua fé em Cristo e confiança e obediência aos mandamentos da palavra de Deus em Cristo. E eu me pergunto, como podemos ter a nossa crença, a nossa fé e convicção da fé genuína que agrada a Deus? O apóstolo Paulo dá a nós essa resposta em Romanos 10:17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, vem pelo ouvir, vem pelo ouvir a palavra de Deus, a palavra de Deus. Que tal desenvolver aqui e agora um relacionamento com Cristo de uma maneira que você vai experimentar e dirá: como é maravilhoso viver da maneira que agrada a Deus com minha crença em Cristo fortalecedora. Isso é muito importante. Busque a força nessa graça fortalecedora em Cristo. Você sabe que você sabe, eu sei que eu sei. amém, verdade. E é correto dizer, pastor, que as pessoas precisam ser transformadas para a renovação da mente? Essa é a pergunta 9. Sim, já estou aqui ligado. Olha, é cada nível de pergunta que nós ficamos felizes em Cristo, felizes como profissional de terapeuta em Cristo, feliz como embaixador de Cristo, a dar o significado. Sim,
Essa é uma verdade em todos os tempos e sentidos possíveis que se pode pensar aqui agora. Não basta dizer às pessoas: você precisa parar de fazer isso ou parar de fazer aquilo. Não faça isso. A decisão é deles, e não minha e não sua. Você poderia ajudá-las a substituir seus padrões de crenças primeiro, se é isso que desejam. A Bíblia diz a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, santidade e na verdade. Então, confie na mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo tem tudo o que precisa. Para você que procura algo mais, algo diferente, mudar, inspirar, tomar decisões, sentir apoio, aprender novas estratégias, conseguir ver mais além, agir ainda melhor, você tem a chave para abrir recursos internos. Confia na mente de Cristo. Quem está em Cristo tem a mente de Cristo registrada na Bíblia. Então, o termo bíblico para mudar de ideia, de pensamento, é metanoia. Quando eu e você tomamos posse da metanoia, nós estamos aceitando o modo como Deus pensa a respeito de nossa vida. E as novas palavras para arrependimento, para metanoia, é o seguinte: mudança de significado e de conteúdo. Isso é importante. E eu e você agimos no ministério do arrependimento como pastor, terapeuta, psicólogo, life coach e diversos outros profissionais. Agimos no ministério do arrependimento. Isso é muito importante. E é tão importante isso, de tal maneira que você decide aqui agora ser transformado e consciente substituir suas crenças em seus níveis neurológicos, que são ambiente, comportamento, capacidade, crença de valores, entidade e espiritual. Eu sei que sei, você sabe que você sabe. Verdade, verdade. Então, agora nós temos mais uns 15 minutos menos, né? 12 minutos de live. E vamos partir, Sim. então, para a última pergunta, agradecendo aqui também os que estão chegando. Uma boa Que tarde. legal. Que bom, tá ok. Vamos para a pergunta número 10, que é uma pergunta muito importante, que será respondida pela Fernanda Camargo. Eis a pergunta: se as pessoas desejam ser bem-sucedidas em sua comunicação, elas poderiam assumir 100% da responsabilidade por tudo que acontece em suas vidas? Sim, 100%. A Bíblia diz, né, na palavra, no livro de Provérbios 16:3, né, devemos consagrar tudo o que fazemos a Deus e para sermos bem-sucedidos. E que também prestaremos conta de tudo que fazemos, né? Bem ou mal, nós prestaremos conta. Sim. Então, a relação com o próximo é algo muito importante, né? Um mandamento, né, pastor? Sim. Então, nós prestaremos conta diante de Deus e dos homens, né? Então, nós somos responsáveis, sim. Nós somos responsáveis pelas nossas conquistas, pelos nossos resultados, pelas nossas finanças, saúde, relacionamento, tudo mais, né? Os sentimentos, emoções, escolhas. E essa Sim. escolha, inclusive, envolvendo Cristo, né? Professar a fé em Cristo, isso tudo é uma escolha, né? Então a gente responde sim por isso. E até na nossa condição na condição civil,
possível, nós também respondemos pelos nossos atos. Então, é individual. Isso, sim, cada um responde pelo seu ato, né? Então, veja, essa responsabilidade, uma vez que nós temos isso claro, nós paramos de colocar a culpa no outro. Isso não importa se é o tempo presente ou o passado. Por sim, quê? Porque colocar a culpa muitas vezes passa por um julgamento, né? E a própria Bíblia fala, não julguemos uns aos os outros. outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr pedra de tropeço no seu irmão, né? E essa palavra está em Romanos 14, 13. Então, Sim, tudo na vida passa pelo senso de merecimento. E aí, isso é uma parte que trabalha com mudança comportamental. Então, veja, é possível que a crença de merecimento não esteja fortalecida? É possível, né? Nós temos que mudar, provocar a mudança. E por que que eu devo provocar essa mudança? Eu mereço, eu sim, mereço. Então, esse senso de merecimento, ele tem aspectos aí. Então, que influenciam diretamente na crença. A crença de merecimento de uma pessoa, ela está apoiada em três pilares: identidade, capacidade e apego ao passado. E o que é essa sim, identidade? É quem sou eu. Aquilo que o senhor falou lá no começo. Quem sou sim, eu? A crença de capacidade. Eu só posso ter aquilo que eu acredito que eu posso realizar. E por último, o apego ao passado, que são as mágoas, os traumas, e isso passa pela ressignificação. Precisamos ressignificar esse passado. sim, E ressignificamos através do quê? De uma libertação, de um sim, perdão, olhar sim, a situação por outro lado, né? sim, Então, isso faz toda a diferença. E não devemos nos acostumar a pensamentos negativos e precisamos entender que quando pensamos negativo, nós gastamos energia. E quando realizamos, nós gastamos energia. Basta a gente optar qual energia a gente quer gastar. A de sim, não ter ou a de ter, a de não realizar ou de realizar. Porque sim, dificuldade tem em tudo, tem nos dois lados, né? Então, assim, verdade. o desejo mais profundo que nós temos é esse. Vamos seguir adiante. Crença, nós precisamos ressignificar, trocar a crença limitante pela crença fortalecedora. Nós Sim, podemos determinar o nosso próprio valor que bom. através dessa mudança, né? E aí, com isso, nós vamos transformar, temos uma autoimagem diferente, porque nós vamos nos olhar de uma outra forma, valorização pessoal, Que né? bom. Porque antes da gente valorizar o externo, nós temos que valorizar o interno. Aprender aqui e externar isso. E todos os nossos resultados e comportamentos, eles trabalham aí, né? A gente muda isso tudo. Então, assim, tem uma frase do Robert Dilts que diz o seguinte: se uma pessoa conhece bem algo, sabe fazer bem algo, então quer dizer que ela tem a capacidade de melhorar. Sim, Então, aqueles que são bons comunicadores que têm a bom. capacidade de melhorar. E eu acredito que a nossa live, ela está trazendo algo de diferente em alguma área da vida. Graças a Deus. Aqueles que já são cristãos, que já têm a mente, né, trabalhada ali, a mente de Cristo, entende que se há conflitos na sua vida, pode olhar e entender, olha, talvez isso aqui eu posso melhorar.
né? E é o tempo inteiro, porque a nossa mente, ela não foi feita para ficar parada. Nosso pensamento, a todo momento, ele trabalha, né? A gente tem um pensamento, um sentimento, emoções e ações. Então, nós temos que sempre, né, pastor, Sim, trabalhar isso tudo muito bem internamente para jogar para cima e reagir sempre da melhor forma, com elogios, com críticas, com o de perto, com o de longe, e assim caminha a humanidade, porque nós temos que ter a comunicação não só para transmitir a mensagem, né, mas para formar relações interpessoais. Então, acredito que seja isso, e esse momento de vida que nós estamos, que é um momento diferente, sim, essa nossa era, é uma era diferente, eu acredito muito na troca. Eu acredito que a gente entrou na era do vamos dar as mãos, sabe? Então muito a bom. crítica, ela tem que diminuir, porque todos nós sabemos um pouco de cada coisa, todos nós temos uma porção, e juntos somos mais fortes. Amém? Que bom, graças a Deus. Que maravilha, que resposta magnífica, que trouxe um significado e um sentido transformacional para quem está no chat. Entrou aí no chat agora a minha digníssima Aline, de Minas Gerais, Pirapora, professora também. Deus abençoe minha prima, em nome de Jesus. Então, Fernanda, se nós dois vamos aqui entregar mais alguma coisa, em poucas palavras, você e eu. Primeiro começa com você. Resumindo aqui para todos, por que valeu a pena o significado da Bíblia, PNL e a comunicação eficaz em Cristo? Depois eu faço a minha resposta. Por que valeu a pena? Valeu a pena, pastor, porque a gente está trazendo aqui não só informação, mas também ferramentas aqui, né? Trabalhar crenças, ressignificado. Nós falamos aí de crença de merecimento, que está no nível neurológico, ali é um dos níveis neurológicos, Sim, e essa é uma ferramenta importante para melhorar o ser, né? Então, quando a gente olha para cá, aqui, nós estamos numa live, tem as pessoas que estão aqui, todos nós buscamos constantemente por mudanças, e mudanças positivas, né? sim, Tomando consciência, tirando do inconsciente, porque nós temos o viés inconsciente, né? Nós temos um viés que é o atalho que a nossa sim. mente busca, que nós temos ali crenças. Então, a gente, trabalhando isso, nós trazemos aqui, tomamos consciência e vemos quão gratificante é compartilhar essas informações. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade, mais uma vez, de estar aqui com o senhor, fazendo essa live e com esse público aí que tem nos apoiado, nos assistido. Meu, muito obrigada. Amém. Para mim é gratificante estar com você, que é uma embaixatriz de Cristo. Você é uma representante de Cristo aqui na Terra, eu sou embaixador. E valeu a pena para mim e para os nossos amigos e amigas online no chat, no seguinte sentido. Primeiro, aprimorar as técnicas da PNL, que é o rapport, que é criar uma empatia positiva, ver os canais sensoriais de comunicação, que é o visual, o auditivo e o sinestésico de sentir, né? Aprimora isso, renove-se constantemente em Cristo, através da Bíblia, em sua comunicação, em sua vida pessoal, em sua vida familiar, em todos os sentidos e níveis. Nós não estamos sós. Temos o Espírito Santo, temos a palavra de Deus, temos Jesus Cristo, temos pessoas próximas a nós que vai nos ajudar a chegar no estado desejado de uma comunicação eficaz, no estado desejado de ser melhor em Cristo do que fui ontem, chegar ao estado desejado com a minha família, com a minha esposa, porque para tudo isso existe
pastores, profissionais, que são os terapeutas, para auxiliá-los e auxiliá-las no que vocês precisam aqui e agora. Então, muito obrigado e gratidão a todos que participaram dessa extraordinária live com Cristo, em Cristo e para a glória de Cristo. Amém, amém. Obrigada a todos. Tchau, pastor. Uma boa noite para todos. Boa noite para vocês. Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo em todos os dias de suas vidas, para a glória de Deus. Amém. Amém. Tchau, tchau. Amém. Tchau, obrigada.